a todos. Bom dia aos ouvintes que estão em casa nos acompanhando pela web. Bom dia, cumprimento aqui o presidente da OAB, doutor Eusébio, a vice-presidente, Maria Aparecida. Cumprimento também o doutor Weider, doutor Adalberto Lemes, doutor Túlio, doutor Fábio Campos e doutora Leia Russo. Cumprimento os assistentes, funcionários aqui, meus colegas vereadores. Um bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, constatado haver quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Mineiros. Convido o vereador Tio Marcelo para que faça a leitura bíblica e peço aos senhores vereadores e assistentes que se coloquem de pé. Em primeiro lugar, bom dia aos novos vereadores, bom dia, representantes dos advogados aqui presentes, bom dia a todos os presentes no plenário. Oração por auxílio divino. A Ti, Senhor, elevo minha alma. Deus meu, em Ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedam traiçoeiramente. Palavra do Senhor. Vamos nós, 7 de setembro, né, foi no domingo, e hoje é a nossa primeira sessão. Eu gostaria, né, que nós cantássemos, né, o hino nacional em homenagem à independência do Brasil. Mais uma vez, ficamos de pé. Convoco a secretária da Câmara, Edna Mair, para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Sessão 527 da 16ª Legislatura. Mesa diretora, presidente Beatriz, vice Adão, primeira secretária Jeane, segundo secretário Tio Marcelo. A ata anterior foi lida e após aprovado por unanimidade. Foi lido no expediente os ofícios de número 180 a 181 do gestor público Aliomar de Oliveira Rezende, onde informa a aprovação de projetos de leis. A seguir, o vereador Marcelo do Vale pediu espaço para a senhora Lenilda pudesse usar a palavra para falar sobre o setor Perobeiros. Pedido aprovado. A seguir, o vereador Edmar indagou se o procurador do município viria hoje aqui. E a presidente informou que ele garantiu que sim, mas não apareceu. E a mesma acha uma falta de respeito com as pessoas que tiveram que se levantarem muito cedo e não comparecer. O vereador Giovanni disse que a gente sabe que tem funcionário fazendo terrorismos com as pessoas, e não é justo, pois o município não furtará.
não vai jogar as pessoas na rua e podem ter certeza. E comentou sobre a instalação do hidrômetro da dona Zélia, que foi instalado em 24 de 5 de 2012, e que o Nico não trabalhava no SAI. Ele era vereador. Eu mesmo informou que o Selismar não viria aqui na Câmara. A seguir, atendendo o pedido do vereador Marcelo do Vale, dona Lenilza disse que comprou o terreno no setor Perobeiras e agora fez a casa. E foi até a prefeitura para colocar água e luz. E não quiseram colocar dizendo ser área pública. E a mesma disse que não sabia que era. E falou ainda que o fiscal foi lá dizendo que era para ela derrubar a casa, que lá era área de praça. E a mesma indagou porque só a dela, pois lá existe mais famílias morando lá, que foram lá 2 pessoas, e uma era o Lindomar, e que lá tem 7 casas, e só ela que não tem água e energia. E lá tem um senhor que mora 16 anos. Flávia diz que tem pessoas que não precisam e ganham terreno e comercializam em troca de motos e outras coisas. O vereador Paulo diz que tem pessoas que às vezes vendem por necessidade para tratamento de saúde de um filho. Dona Lenilza diz que falou com o prefeito e o mesmo falou para ela ir até a quem vendeu para ela, para devolver o dinheiro, porque a prefeitura não vai fazer nada. A mesma foi indagada se ela teria um contrato. Informou que tem uma declaração. Ernesto cumprimentou a todos e disse que impressiona que a insensibilidade onde a senhora falou sobre a resposta que o prefeito deu a ela, mas que eles não estão preocupados com essas questões. Falou sobre a aposentadoria e o salário do prefeito e atividade rural. E agora o povo tem que se virar. Disse ainda que eles sacrificam, às vezes, o funcionário para salvar a pele do prefeito. E fala que o cara está aplicando terrorismo. Comentou que Selismar reuniu com os moradores e disse que eles tinham que sair. Falou sobre a situação da dona Zélia e do déficit habitacional, que é muito grande. Fez comentários sobre a vinda do procurador, porque falou que vinha e não veio. Ele tem que respeitar o poder legislativo, pois não está aqui para brincar, é para defender. Pois a situação dessas pessoas tem que ser resolvidas, pois tem que ter coração e boa vontade. E é contrária a essas situações e favorável aos moradores. Paulo fez um requerimento verbal solicitando nota de repúdio ao Executivo, procurador jurídico, pela falta de respeito ao Legislativo e ao povo de Mineiros. Edmar comentou que essas pessoas viveram dias terríveis, a incerteza do futuro. Pediu desculpa para os moradores estarem em busca de uma solução e que ela saísse hoje. Comentou sobre os funcionários que estão indo até esses moradores e acredita que é a mando de alguém, pois acha que não por iniciativa própria, pois se foi tem que tomar providências, e falou que o procurador não cumpriu com a sua palavra em estar aqui nessa casa no dia de hoje. E frisou que estará atento a essa situação dos moradores e que o mesmo está ao lado deles, e repudiou a não presença do representante do Executivo. A seguir, a presidente passou a presidência ao vice para que pudesse fazer uso da palavra. A mesma falou da sua indignação, da falta de compromisso que ela fez com o Executivo na pessoa do Selismar, pois poderia ter avisado que não ia estar, para que nós pudéssemos avisar os vereadores. Frisou que os mesmos querem uma solução, pois não adianta nós ficarmos aqui só falando, precisamos é sairmos daqui com uma solução. Paulo pediu para que o senhor Idalmir pudesse usar a tribuna. Pedido aprovado. Idalmir disse que é funcionário público concursado e que a política para ele acaba no dia 3 de outubro. Falou do seu profissionalismo independente aonde estiver. Disse que foi transferido para outra função e o mesmo não aceitou. E aí deixaram 8 meses nos corredores. É formado em administração pública e tem 10 anos de prefeitura. Trabalhou 15 anos em banco. Comentou sobre a Lei 1080, que foi feita na época da dona Laci. Trabalhou na habitação e nunca teve nenhum processo. Comentou que sempre disse às pessoas paciência, mas que nunca falou para as pessoas invadirem, ou que vai passar a patrola, e que vão terem que provar se ele fez isso. José Sá lamentou sobre o compromisso que a Câmara fez com o procurador do nosso município, e infelizmente não veio.
desrespeitando essa casa e os moradores que vieram aqui. Concorda com o senhor Dalmir que ele não é uma pessoa que faz isso, e que o Executivo tenta jogar a culpa nos funcionários públicos e acredita que a maioria das pessoas que foram citadas aqui não foram lá com falta de educação. Falou sobre os direitos desses moradores, que não podem serem jogados dessa forma, pois tem outras maneiras de resolverem sem fazer terrorismo. E está aí para ajudar cada um de vocês. Silvio diz que tem compromisso a resolver na saúde e terá que se ausentar, e que continue em busca de soluções. Marcelo Duval diz que na terça-feira falou sobre a questão dos moradores do setor Jatobá e Mutirão 3. Falou da situação da dona Alenilza, onde não querem ligar sua água e luz, que na sua quadra tem 6 casas já edificadas, e diz que a dona Sebastiana paga IPTU, e que isso é lamentável, é não ter olhar social, onde o prefeito não tem coração e nem sentimento. Comentou sobre impeachment, falou sobre a questão da água que não chega nas casas, disse ainda que as pessoas não conseguem falar com o prefeito, isso é uma vergonha para o município, iluminação pública, ruas escuras e as coisas estão acontecendo em Mineiros. Falou do procurador da não presença, que é uma falta de responsabilidade, e compartilhou apoio ao senhor Idalmir. Paulo cumprimentou todos os presentes, pediu desculpas aos moradores com relação ao não comparecimento do procurador do município. Comentou sobre as palavras da senhora Lenilza com relação ao prefeito, dizendo-se lamentável, quando ela é antipovo e antipopular, e que quando quer resolver, resolve. Falou sobre a administração do ex-prefeito Aderaldo, concordou com as palavras do vereador José Sávio, onde disse que os seus não tivesse procurado a Câmara, estaria em maus lençóis, e que vocês foram inteligentes e vieram cobrar de quem votaram. Fez comentários sobre a Receita 2015 do município e colocou que o senhor Idalmir é uma pessoa eficiente, sem curso superior, e o que estão fazendo com ele é perseguição. E se eles retalharem com ele, vão ter sérias retaliações. E que o PSDB está com ele, se for provado as perseguições. Washington disse da longe politicagem, pois acredita que os moradores não vieram aqui para ouvir isso. Vieram para ouvir o procurador em busca de soluções, o qual não compareceu. Falou da visita que fez a esses moradores e foram lá várias vezes funcionários fazendo terrorismo, ameaçando a derrubar a casinha que foi feita para a filha de uma desses moradores, e que foram em outras casas. E tem que ter jeito e respeito para falar com as pessoas. E estamos aqui para reafirmar o compromisso com cada um desses moradores. Adão disse que, em cima das palavras do vereador Walsh, nós estamos andando em grupo, e que fomos em quase todas as casas. Falou que não tem que discutir, temos que irmos atrás de uma solução, convocando o procurador para estar aqui ou marcamos uma reunião com o prefeito e moradores, para estarmos resolvendo essa questão. E que eles dão 3 meses de aluguel para eles e depois eles têm que conseguir outra casa. E eles não têm condições. E que o vereador Giovanni disse que o município não vai deixar os moradores na mão, que vai haver uma solução. Flávia deixou sua admiração pelo ato do Idalmir vir aqui, o qual se defendeu e rasgou o verbo e disse ainda que nós, vereadores, tiverem de ir ouvirem, que vamos, pois há insegurança, incerteza nas pessoas ou famílias, e temos que termos uma solução. Mas falou da sua preocupação com relação a esses casos, que tem que ter uma fiscalização para que não apareçam novos casos. E falou sobre a LOA. Ernesto disse que antes do senhor Idalmir chegar, entrou em sua defesa. Falou de projeto aprovado em 2005, que até prejudicou alguns funcionários. Falou sobre a questão do marronzinho, comentou que as pessoas que compraram os seus lotes não podem ficarem prejudicadas. Comentou em emendas para beneficiarem os moradores. Falou sobre os secretários e que a secretária da Saúde, Rosângela, faz um bom trabalho na sua secretaria. Diz que essa administração caminha para o impeachment. Frisou que o ASMT está perseguindo. Falou sobre habitação e que nesse poder ele tenta ser justo. Faz críticas a qualquer um, seja do seu partido ou algum funcionário.
Requerimento verbal do vereador Paulo foi discutido e aprovado por maioria com voto contrário do vereador Giovanni. O vereador Edmar diz que temos que sairmos daqui e irmos até a prefeitura para termos uma solução, ainda hoje. E ficou decidido que após a sessão, vereadores e moradores irão até a prefeitura. A seguir, a presidente informou que no dia 16 de setembro, terça-feira, será entregue a comenda Raul Brandão de Castro para a Faculdade Fama às 19 horas. E encerrou a sessão, convocando para a próxima ordinária para 9 de setembro de 2014, às 7 horas. Senhor presidente, eu não entendi aí. Acho que diz compra de voto aí. Pessoa, ou lotes. De lotes. Lotes. Encerrada a leitura da ata, coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrários, queiram se levantar. Ata aprovado por unanimidade. Convido a primeira secretária, doutora Giane, para que faça a leitura do expediente eletrônico. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores. Bom dia a todos os presentes, advogados, servidores desta casa. Requerimento número 389 de 2014. Requer moção de aplauso ao senhor Wender de Moraes Silva e Jonathan Jackson de Lacerda pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, propiciando uma melhor segurança em nosso município, com o resultado de seu trabalho na segurança pública, de autoria da vereadora doutora Beatriz. Requerimento número 386 de 2014. Requer que seja emitido um manifesto pedindo esclarecimento ao governo do Estado quanto à instalação do Colégio Militar em Mineiros, de autoria do vereador Edmar Andrade. Requerimento número 387 de 2014. Requer atenção da administração municipal no tocante à limpeza da feira municipal após a realização dos trabalhos no domingo, de autoria do vereador Edmar Andrade. Requerimento número 388 de 2014. Requer do Poder Executivo, Secretaria de Infraestrutura, trocar toda a fiação da Escola Padre Maximino, de autoria do vereador Adão. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2014. Concede isenção de ISSQN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, aos advogados que prestem assistência jurídica gratuita e dá outras providências. A Câmara Municipal de Mineiros, Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 7 do artigo 44 da Lei Complementar número 6 de 2001 fica acrescido da seguinte alínea. T. Advogados que prestem assistência jurídica gratuita. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 44 da Lei Complementar número 6 de 2001 fica renumerado para parágrafo 1º, acrescendo-se os seguintes parágrafos 2º e 3º ao referido artigo. Parágrafo 2º. A isenção constante da alínea T do inciso 7 do caput desse artigo fica condicionada à comprovação de que o profissional prestou assistência jurídica gratuita em no mínimo um processo por ano no município de Mineiros. Parágrafo 3º. Para efeito da isenção constante da alínea T do inciso 7 do caput desse artigo, considera-se assistência jurídica gratuita aquela prestada pelo advogado à pessoa comprovadamente carente desse município ou nos casos de nomeação feita por juiz em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Mineiros, 20 de agosto de 2014, de autoria da vereadora doutora Beatriz. Informo aos senhores vereadores e assistentes que as matérias lidas ficarão para a ordem do dia da próxima sessão. Informo ainda que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site da Câmara, www.mineiros.gov.leg.br. Passaremos agora à ordem do dia. Em face de presença e projetos que dependem de apreciação das comissões permanentes da Câmara, suspendo a presente sessão para que as comissões se reúnem. Antes de suspender, só informando aos senhores
ouvintes, aos senhores moradores do Parque Jatobá, que após a sessão, da última sessão de sexta-feira, nós, vereadores e os moradores do bairro, descemos até a prefeitura, conversamos com o nosso excelentíssimo senhor prefeito, o qual, né, nos garantiu solucionar o problema dos moradores do Parque Jatobá. Então, nós estamos agora aguardando a resposta. Então, suspendo a presente sessão. Senhora presidente, eu estou... Seria interessante aí, não sei se eles estão pleiteando aí alguma... Eu vejo um projeto, a palavra deles aí, com referência, parece ao projeto de lei de Vossa Excelência. Coloco o requerimento do vereador Ernesto em votação. Vereadores que estiverem de acordo para que um membro da OAB faça uso da tribuna, coloquem em votação. Permaneçam sentados. Os contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. O presidente da OAB quer usar a palavra ou algum, está aberta a tribuna. Excelentíssima senhora Beatriz del Bem, digníssima presidente dessa casa, na pessoa de quem cumprimento a todos os vereadores dessa casa legislativa. Cumprimento a todos os advogados e advogadas, às advogadas na pessoa da doutora Cida, vice-presidente da subseção da OAB de Mineiros, e para os advogados homens, cumprimento a todos na pessoa do doutor Alexandre, tesoureiro da subseção de Mineiros. Cumprimento o nobre e ilustre assessor jurídico desta casa, doutor Vasco Rezende Silva, que há muitos anos vem desempenhando um belíssimo trabalho de assessoria jurídica junto a este legislativo. Cumprimento os demais serventuários, na pessoa da nossa companheira e amiga Devair, serventuários desta casa. Nós estamos aqui hoje, nobre presidente, doutora Beatriz, para acompanharmos e discutirmos esse projeto de lei complementar número 5, em que isenta os advogados do pagamento do ISS, o ISSQN, antigo, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou Imposto sobre Serviços, cuja taxa mensal varia em torno de R$ 79,00. Em contrapartida, para a isenção, o advogado teria ou terá que prestar assistência judiciária gratuita, sem o recebimento dos seus honorários, às pessoas carentes, munícipes, cuja comprovação dessa prestação de serviço é ônus do próprio advogado, junto à Secretaria da Fazenda, lá na Prefeitura Municipal, de maneira que o ônus, então, da prova de que ele prestou serviço incumbe a cada advogado. Pelo projeto de lei, nobre vereador e nobre presidente da Câmara, com apenas uma assistência judiciária, o advogado ficaria isento do pagamento dessa taxa ISS pelo período de um ano. Uma assistência anual o isentaria do pagamento dessa taxa anual, mensal durante o ano. Eu penso, falando um pouquinho contra a advocacia, eu penso que poderia ser até mais alguma coisa, porque antigamente, o doutor Paulo Cunha é testemunha disso, o doutor Silvio também, vereador, o doutor Ernesto, que são o Renato, que são vereadores mais antigos desta casa, sabem que antigamente o prefeito mandava, ou a própria Câmara determinava para a OAB um número X, 5, às vezes, assistência judiciária mensais. E houve uma época em que nós fizemos uma reunião com o então prefeito Aderaldo da Cunha Barcelos, pedindo a isenção do ISS, em troca da assistência judiciária. E aí, em encarrada de ações, que nos tomava muito tempo e que não dávamos conta de prestar um bom serviço aos necessitados. E em troca, então, dessa assistência, a gente teríamos a isenção. Foi feito um acordo verbal
foi feito um acordo verbal, não foi através de projeto de lei, doutora Beatriz. Por isso que não consta nos anais dessa casa. Foi meramente verbal. O doutor Paulo deve lembrar disso. Bueno, hoje nós estamos sofrendo, até de uma certa forma, uma coação psicológica com ameaças de inscrição do nosso nome lá no fisco pelo não pagamento do ISS. Nós pensávamos ainda, embora tivemos discutido isso com o secretário Ricardo Franco, que nos atendeu muitíssimo bem, nós pensávamos que aquele acordo ainda estaria valendo, o que estaria vigindo. Não, desde 2010, a prefeita Neiba fez o lançamento do tributo e está cobrando de todos. Bom, hoje então, para solucionar esse problema, de vez, temos aqui esse projeto de lei, muito bem feito, muito bem, embora eu não conheça o conteúdo, mas eu penso que os nobres vereadores poderão votar sim, que nós em contrapartida, faremos assistência judiciária sim, ajudando inclusive o poder público a solucionar esses problemas da pobreza que tem em Minas e que a assistência judiciária é muito intensa. É muito intensa. São pessoas que vêm de fora, mães que têm 5, 6 filhos, às vezes cada filho tem um pai, e os pais não pagam os alimentos. Então nós tem que ter o trabalho do advogado para pleitear a ação de alimentos e muitas vezes também pleitear a investigação da paternidade. A pessoa não tem como custear um processo judicial, então aí é que entra a vez do advogado em auxílio do poder público, porque seria uma incumbência do poder público. Embora aqui não tenhamos uma defensoria pública, mas seria incumbência do prefeito custear isso daí, ou do município. Então nós estamos dispostos a prestar esse serviço público, esse munus público, não é, de assistência judiciária, em troca, então, da isenção do ISS. Em relação também, companheiros, eu queria até questionar isso com a doutora Beatriz, a OAB questionou desde o ano 96, na Justiça, a isenção do pagamento da taxa do alvará de funcionamento. Entendíamos, e era um entendimento até então, de que a fiscalização dos escritórios de advocacia, ele seria feito ou prestado pela própria OAB. Isso era um fato. Os municípios brasileiros todos questionaram, não, isso é incumbência do município. E aí fomos para os tribunais, uma discussão que levou 18 anos. E ano passado teve o desfecho final no Superior Tribunal de Justiça, última instância, e a OAB perdeu a ação. Então, é devido sim. Eu queria deixar claro isso para os advogados, que nós tentamos reverter essa situação, mas como foi uma decisão da qual não cabe mais recurso, hoje então é devido sim, só que é devido a partir do ano passado, e não a partir de 2010, conforme está lançado lá na Secretaria da Fazenda. Então, nobres vereadores, eu queria dizer da importância desse projeto de lei, ou dessa lei complementar, para que nós possamos trabalhar a advocacia com o poder público em consonância, juntos, para solucionarmos um problema social que é grave. Eu peço, então, a todos os nobres vereadores que votem a favor dessa lei. Eu acho que tem que ser votada, né? Tem que ser votada. Peço o voto, o empenho de todos. Votem a lei, porque a nossa parte nós a faremos com toda a dignidade. Obrigado a todos. Doutor Eusébio, só um minutinho. E lembrando, o trâmite, né, ele vai agora esse projeto para as comissões, a CCJ, a Comissão de Justiça, aí essa comissão vai dar o parecer, né, se é legal, se é constitucional, juntamente com o nosso procurador da casa. Saindo das comissões, ela vem para o plenário. Esse projeto tem 2 votações, a primeira votação com discussão e a segunda votação. Provavelmente... Pode sofrer emendas? Pode sofrer emendas, aí agora, depois que ele sair das comissões, ele está sujeito a essas... Eu questionei com o doutor Beatriz, questionei com o doutor Vasco, nobre assessor jurídico desta casa, sobre a legalidade dessa lei complementar, se ela não vem afrontar uma lei maior, que pelo princípio da hierarquia das leis, ela não pode afrontar uma lei maior, e muito menos a Constituição Federal. De maneira que o doutor Vasco
vai dar o parecer dele, né, sobre a legalidade ou não, ou se ela afronta uma lei maior ou a própria Constituição. E eu acho que é uma lei que não vai afrontar, porque o município, embora o município não tem como isentar um tributo que está previsto lá na Constituição, está previsto na lei, está previsto no Código Tributário, sem que fira, no meu modo de entender, a lei de responsabilidade fiscal. Então, aí a assessoria jurídica que vai dar o seu parecer técnico, não é? Eusébio, Pois sim, Renato. eu me preocupo, na verdade, eu acho que o projeto é de grande valia, eu acho que os advogados, sim, pela contrapartida do serviço prestado, merecem sim a isenção. A minha preocupação nesse projeto é só questão da autoria, porque como pode se caracterizar a renúncia de receita pelo caso da isenção, o vereador não tem competência de dar a isenção. Então, me preocupa nesse sentido, vamos verificar com o doutor Vasco, com o departamento jurídico, para que faça a coisa correta, porque vocês não percam. Porque se, de repente, o vereador tem autoria, mas, de repente, não tem valia por causa da questão do perigo de incorrer com renúncia de receita. Exatamente. Então, exatamente. é coisa que vamos verificar com o doutor Vasco. Eu vi o projeto agora, não tinha, então estava até questionando nós os meninos aqui. Mas eu acho que sim, os advogados merecem pela a questão dos atendimentos gratuitos que vocês prestam, que não é pouco. Eu conheço vários casos. Certo. Então, eu quero dizer de antemão que não sou contra, acho que vocês prestam um relevante serviço e que a gente pode até votar favorável, desde que não seja inconstitucional. Ok, eu queria só para fazer um esclarecimento. Certinho, Marley, certinho também. Está certo. Eu entendo assim, Marley, mas lei é uma... Pois é, mas às vezes a prestação de serviço, você está dizendo assim, de repente ela não entende que você pode barganhar, sabe? Isso que eu quero entender. Não estou, jamais, eu quero que você pense que eu estou contra. Você está preocupado, nobre vereador, só com a legalidade? Só para não ser inconstitucional. Se for legal, já vou de antemão te afirmar que eu voto favorável. Okay. E esse parecer quem dá ele, né, o doutor Vasco, né, que é o nosso procurador-geral. Ele vai estudar, vai analisar, e aí ele dá o parecer se é legal e constitucional. O vereador Marcelo do Vale quer fazer uma pergunta ao senhor. Eu queria, nobre vereador, só um esclarecimento. Nós temos hoje na nossa subseção 54 inscritos, 54 advogados. Afora os que vêm de fora, de Jataí, Rio Verde, Goiânia, da Rondônia. Tem gente que vem do Acre, estão se estabelecendo aqui. De que maneira? Depois a gente vai discutir isso a nível de subseção. Então, desses 153 advogados inscritos, que são atuantes no dia a dia da advocacia, mais ou menos uns 80. Mais ou menos uns 80 advogados. Se cada advogado pegar uma ou duas ações ano, dá quantas ações por ano? 160. Talvez até umas 200 demandas. Veja quanto alivia o fardo do poder público. Então, esse trabalho a gente fará. Estou à disposição para alguma pergunta, algum questionamento. Marcelo do Vale, fazer uma pergunta. Bom dia, nobre presidente, nobres pares, assistentes, representantes da advocacia, presidente da OAB. Que, presidente, eu vejo a preocupação da legalidade e ilegalidade, imagino que vai vir agora na CCJ, questionamento referente à autoria, mas hoje, percebendo a lei atual, hoje os advogados estão inseridos na tabela 1 do ISS-500, profissionais liberais, no quadro, na ordem número 1, que entra na natureza da atividade. Advogados, analistas de sistemas, arquitetos, auditores, dentistas, engenheiros, o valor mensal em UVMF, o VFM, que é a Unidade de Valor Fiscal, 30, o VFM, que hoje responde a 74, 78 reais. Por aí. Agora imaginem, o impacto na receita não vai impactar a receita do município e a prestação de serviço dos novos advogados,
A prestação desse serviço de justiça gratuita é um impacto no município, porque você pensa, aqui no projeto, igual fala, é um no mínimo, mas tem advogados que 10, 20, 30 ações, principalmente na ação alimentícia, ações guardas, ações na área civil. E isso ajuda muito. Imagina se os cidadãos mineirenses tivessem que embolsar esse valor. Então, o projeto veio de encontro com os interesses sociais, veio de encontro com o clamor da sociedade, no sentido que a assistência jurídica é muito importante. E o impacto, pensar desse valor de R$ 78,00, ele não vai impactar no orçamento para ter uma crise econômica, uma crise na receita municipal. Então, acho que veio de encontro. Vai entrar a lei aqui está entrando na linha T, que os advogados vão entrar nas isenções, que já tem aqui carregadores, carroceiros, costureiras, cozinheiras, guarda noturno, jardineiro, serventes, serviço doméstico, artesãos, que é a linha S, vai entrar a linha T, advogado. Então, só fico preocupado que a Marley já colaborou, a professora Marley colaborou na questão da legalidade da lei. Não sei, pela lei complementar, se a vereadora pode fazer essa isenção. Veja que direto pareceres contrários nessa casa, projetos que eu já fiz de minha autoria, pareceres contrários, e que eu busco projetos em vários locais do Brasil, os pareceres, vários locais, projetos idênticos, semelhantes, existem no município. Aqui eu sempre reclamo dos questionamentos dessa casa, dos pareceres aqui, porque sempre tenho realizado pareceres, são engavetados, são questionados. Eu falei que tudo eu vou recorrer à justiça, porque muitas vezes os pareceres falam que o vereador não tem autonomia para isso, o vereador não poderia propor esses projetos, e vejo em outros municípios, outras unidades de outros estados, ou até mesmo no estado, sempre os vereadores conseguem aprovar muitos projetos não idênticos ou parecidos, e aqui sempre são vetados. Então, esse é um bom questionamento, acho até interessante, que agora vai ser uma isenção para a OAB. Imagino que a CCJ, o parecer da assessoria jurídica, da procuradoria jurídica, vai ser bem fundamental. Não estou questionando parecer aqui, eu estou questionando não se foi bem realizado, porque parecer salvo melhor juízo. Então, o parecer ele orienta, não é a CCJ que vai definir. Mas eu fico preocupado que sempre que a gente faz vereador aqui, fala que o vereador não pode isso. Esses dias eu peguei um projeto, tinha 5 projetos municipais em outras localidades que tudo poderiam realizar, e aqui eles questionam, muitas vezes engavetam. Nobre vereador, me permite uma parte. E um esclarecimento também. Por esse projeto, ficariam isentos do pagamento do ISS somente os advogados que tiverem a contraprestação. Aqueles advogados que não fizerem nenhuma assistência judiciária terão a obrigação, sim, de pagar o devido tributo. Então, a isenção é para aqueles advogados que prestaram o serviço de assistência judiciária. E só lembrando que tem que ter uma comprovação, né, por parte do advogado que ele realmente prestou esse serviço social. Sim, ele tem que fazer a prova, porque o ônus probante aqui é do próprio advogado junto à Secretaria da Fazenda lá na Prefeitura. Isso. O vereador Walsh quer fazer uma pergunta? Na verdade, a minha dúvida é praticamente a dúvida dos demais vereadores que já me anteciparam. Eu creio que esse projeto seja inconstitucional, mas como a Procuradoria da Câmara vai estar fazendo uma análise, o Departamento Jurídico vai estar fazendo uma análise, a gente vai esperar a análise da Procuradoria para a gente poder se manifestar. Concordo com a opinião do vereador Marcelo do Vale, como disse que projetos semelhantes a esse já foram engavetados aqui na Câmara por inconstitucionalidades. Muitas das vezes, eu que faço parte da CCJ, discordo da decisão do Departamento Jurídico da Casa
e muitas das vezes a gente derruba o parecer do departamento jurídico, mas a gente, evidente, tem que tomar um cuidado em relação a certos projetos, porque se a gente aprova aqui, ele será vetado lá embaixo com base fundamentada. Então, não adianta. Então, vou esperar o parecer. Eu não li o projeto só por alto. É evidente que eu não concordo nunca com a aprovação da matéria da forma que ela está, com o projeto original. Concordo com a análise do doutor Eusébio. Eu acredito que é muito pouca, apenas uma assistência para conceder a isenção do imposto. Acredito que nós temos que aprofundar e temos que discutir um pouco mais esse projeto. Por ser um projeto polêmico, nós vamos aguardar todos os trâmites que ele vai ter durante o processo até chegar na votação para a gente discutir com mais profundidade, inclusive até com a OAB, para a gente discutir, a gente tem que estar fundamentado. Então, nós vamos aguardar todos os pareceres técnicos para a gente ter condição de ter uma discussão com um nível um pouco mais elevado, viu, doutor Eusébio? Muito obrigado. Okay. Será que tinha mais alguns colegas dos advogados? Doutor Adalberto quer também usar a palavra. Tá, só lembrando, né, doutor Eusébio, senta aqui um pouco, senta aqui, daí o doutor Alberto vai explicando. Depois eu tenho mais algumas coisas a falar. Então termina, pode terminar. Eu gostaria muito que na apreciação dessa lei complementar, que fosse analisada a possibilidade também da valia retroativa desde o ano 2010 para cá. Que se fosse aprovado, então, que a isenção voltaria ou retroagiria ao ano 2010. Era isso. O doutor Paulo quer fazer uma pergunta para o senhor, doutor Eusébio. Não é bem uma pergunta, uma colocação. Sim, doutor. Eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, vocês podem ter certeza que meu parecer vai ser favorável, lógico. Eu quero escutar a assessoria jurídica, mas tem um porquê. Veja bem, eu até discordo do vereador Walsh quando ele fala assim que uma ou mais vai pagar um advogado só nenhuma para você ver o preço que é. Então, eu acho que uma é o suficiente. Tá? E os hospitais, há um tempo atrás, ganhou isenção de 1%. O SSQN era 3%, então eles estão pagando 2%. Por quê? Porque sempre, nós médicos também, nós fazemos a nossa parte social. Eu, por exemplo, eu atendo todos os santos dias, eu atendo 2 consultas cedo, 2 consultas à tarde gratuitas. E tem outros colegas médicos aqui na cidade que faz também muita coisa. Então veio essa isenção para os hospitais na época. Eu sou favorável a esse projeto de vocês, porque eu sou radicalmente contrário a essa farra de impostos que o Brasil nos impõe. Nós trabalhamos de 5 a 6 meses só para pagar impostos. E o pior, nós não vemos nada ser revertido em benefício a nós. Pergunta aos senhores advogados. Os senhores, que é uma escola, ela é particular. O senhor precisa de uma saúde pública, o senhor não tem. É particular. Tudo que a gente vai fazer hoje, você não tem um transporte coletivo gratuito, você não tem nada nesse país gratuito. Tudo se paga, tudo e caro. Olha o preço da educação aqui no Brasil, o tanto que é caro. O tanto que os senhores gastaram para formar e o tanto que o pai, os nossos pais já pagaram impostos e nós não tivemos praticamente privilégio nenhum. Pelo menos a maioria é assim. Então, eu acho muito justo essa reivindicação de vocês e é só uma questão de ver a constitucionalidade ou não. Porque, às vezes, nós, vereadores, nós ficamos amarrados em não poder gerar algum projeto em que gere despesa para o município. Mas, tirando isso aí, tendo a constitucionalidade, eu sou totalmente favorável. Eu acho que uma pessoa que vocês fizerem paga e muito bem esse tributo. E outra coisa, o que está vendo aí é só para aqueles advogados que vão prestar esse serviço. E outra coisa, o que vocês estão fazendo aqui, os senhores advogados estão fazendo aqui, nada mais é do que pegando a responsabilidade que é do Estado. O Estado é omisso.
O governo federal é omisso, o governo do estado é omisso, o governo do município é omisso nas nossas questões sociais, individuais ou coletivas. Então, eu acho justo porque vocês aqui estão fazendo o papel do governo, do presidente da República, do governador e do prefeito. Então, por isso que tenho total meu apoio e lá na Comissão de Constituição e Justiça, se tiver a constitucionalidade, pode ter certeza que eu votarei favorável, lá e aqui em plenário também. Muito obrigado. Nobre vereador, só um complemento, doutor Beatriz. O advogado, todo dia ele dá 1, 2, 5, 10 consultas gratuitas. Ele não cobra o valor da sua consulta. Como o médico cobra, como outros profissionais, o dentista cobra, o advogado não cobra. Embora a determinação seja pela cobrança. A gente não cobra. Agora, não é porque eu tenho isenção do ISS que eu devo fazer um patrocínio de uma causa. Eu faço no meu escritório, ao meu belo prazer, quantos eu quiser. E eu faço isso. Eu vejo a pessoa necessitada, eu faço, minha mulher faz, meu filho faz, meu sobrinho faz, lá no meu escritório. E todos os advogados, tenho certeza que também prestam muito serviço de forma voluntária. Esse é um esclarecimento que eu quero fazer, sim. Doutor Beatriz, a palavra acho que está com o Roberto. Tchau, Alberto. Só assim, ontem eu estive conversando com o doutor Túlio, e ele me disse também que ele faz um serviço gratuito de prestação de serviço para o asilo, né, doutor? Então, assim, então, a gente vê também que é uma entidade que precisa, né, e eles estão lá fazendo essa prestação de serviço de forma gratuita também. Pode usar a tribuna, doutor. Bom dia, senhores e senhoras. Saúdo a todos os presentes na pessoa da doutora Beatriz, presidente da Câmara de Vereadores. Senhores, há de se levar em consideração um detalhe. Nós não estamos pedindo isenção. A palavra que está errada nesse projeto é a isenção. Não se trata de isenção. Se trata, como bem disse o doutor Paulo, de nós transferirmos o pagamento do que hoje se faz para a Prefeitura de forma direta ao contribuinte, pela ausência, pela omissão do Estado, da União e do município. O erro está em considerar a isenção o nosso trabalho. Nós estamos pagando com aquilo que nos é mais caro e mais sagrado, que é o nosso trabalho. Nós concederemos à sociedade, de uma forma direta, uma prestação de serviço que hoje não seria, se paga, menor do que R$ 1.500, em substituição do valor que, no máximo, chegaria em um ano em torno de R$ 900. Nós não queremos isenção, nós não queremos benesses, nós queremos atender a sociedade de uma forma direta e não transferindo esse valor, esse pagamento mensal ao município, que a gente não tem condição de saber se esse dinheiro vai ou não chegar à sociedade, se ele vai ou não atingir o objetivo, diferentemente do nosso trabalho. O trabalho que todos os advogados se propõem, aqueles que se propuserem a fazê-lo, não vai ter o valor de uma única consulta. Vai ter o valor de uma entrevista no consultório, vai ter o valor de 1, 2, 3, 4 audiências, ir ao Ministério do Público para buscar algum benefício, para buscar algum apoio numa determinada situação, ir a juízo constantemente pedindo para que sejam despachados, para que sejam dadas as decisões. Nós não estamos falando de um único atendimento, nós estamos falando do acompanhamento integral de um processo, de fio a pavio, e que pode nos levar 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, dependendo da área. Então, nós estamos falando de um único processo por ano, que pode se tornar 12 processos em 12 anos, ou até muito mais, porque é pouco provável que a gente se limite, e apesar de eu ter feito já esse trabalho, não aqui em Mineiros, mas na cidade de Jataí, onde existe essa lei, inclusive, essa lei já existe lá, eu nunca usufruí do desconto, nunca pleiteei esse desconto. E agora, recentemente, eu fui intimado, da mesma forma como aqui em Mineiros, de fazer o pagamento. A Prefeitura veio numa ânsia tão voraz de buscar esse débito que nós temos com a Prefeitura, que ela desconheceu, por exemplo, que advogados que chegaram aqui em 2012, 2013, estão sendo cobrados de 2009 para frente. É uma cobrança indevida da Prefeitura de algo que nós não temos que pagar. E agora o ônus é nosso comprovar a inversão dos valores. Nós temos que comprovar que nós não estávamos aqui em 2008, 2009, 2010, 2011.
É muito fácil cobrar. Tirar o dinheiro dos outros é muito fácil. Aplicar na sociedade, jogar na mão do público que realmente necessita do imposto é uma outra situação. O mesmo peso que tem sido dado a nós queremos contribuir à sociedade, mas de uma forma direta. Nós queremos pagar, sim, a nossa mensalidade do ISSQN com o nosso serviço. Nós não queremos transferir àqueles que não repassam à municipalidade o benefício que hoje a gente pode passar, que é o direito à justiça, o acesso à justiça. Eu gostaria que os senhores analisassem a questão seguinte também, em relação à condicionalidade. Se é inconstitucional, por que nós temos um município aqui vizinho de Jataí, esse mesmo essa lei aprovada? O que há de se falar em redução da captação pelo município? Não vai haver. Ao contrário, nós estamos falando de trocar R$900 por, no mínimo, R$1.500. Nós estaríamos pagando a mais para o município, a mais para a sociedade do que os míseros R$74, R$78. Não são esses R$78, R$74 por mês. Não é isso, não. Não é essa a questão. É a gente fazer mais do que se espera de nós. Nós somos prestadores de serviços de uma natureza social. Nós representamos o anseio de uma população carente, que não tem acesso à justiça, que não pode pagar um advogado. E essa é a nossa proposição. O vereador, desculpa, esqueci seu nome. Washington, né? O doutor Washington. Eu volto a lhe dizer, sem o DR, mas é pelo respeito apenas, doutor, não é pelo claro. Eu volto a lhe dizer, volta a questão dele, o senhor falou assim, talvez 2, 3. Volto a lhe falar diretamente ao senhor, não é 1, 2 ou 3 que a gente faz. A gente realmente, como o doutor Eusébio citou, são inúmeras vezes que a gente faz, mas não de uma forma pública. Não de uma forma tão direta que a gente possa ir ao fórum buscar uma certidão narrativa, como até exemplificou o doutor Túlio ontem, a respeito da possibilidade da gente comprovar essa participação efetiva. Mas uma única, no mínimo uma única, não nos impede de fazer muito mais do que isso. E, no mínimo, uma única, o valor de uma única ação poderia ser quase 2 vezes o valor do que nós recolheríamos anualmente para a prefeitura. Eu gostaria que os senhores mantessem, indo contra o parecer do meu presidente, eu gostaria que fosse mantida, assim, uma única audiência por ano. Porque o valor de uma única audiência é superior ao valor que nós teríamos que recolher aos cofres públicos, sem nenhuma garantia de que esse dinheiro voltaria para a população de Mineiros. Diferentemente do nosso trabalho, que vai repercutir diretamente ao povo mais pobre, aquele mais carente, aquele que mais precisa e que recorre ao poder público e não tem uma advocacia gratuita fornecida pelo poder público. Nós não queremos receber do governo, nós queremos pagar o governo com o nosso trabalho, não com o nosso dinheiro. Que com certeza dessa forma a gente chegará a quem mais precisa, que é o público em geral. Muito obrigado. Eu gostaria só de questionar uma coisa que você disse aí. Você, é Alberto, seu nome? Adalberto. É assim, você disse aí de uma forma que parece que a gente está querendo ser contra porque o projeto às vezes é impactante. Não, ele não é impactante. O impacto, como diz o Marcelo, é pequeno. A questão nossa é só da legalização. Você comparou Mineiros com Jataí, porque Jataí existe uma lei. A nossa preocupação é só na questão da propositura, quem é o autor. Porque o vereador, às vezes, não tem essa competência. Apesar que eu já sou vereador de outro mandato, e não tem conhecimento de nenhuma lei complementar de autoria de vereador na questão de isenção. Tá? Então, quer dizer, quero dizer para você, diz para a Marley, para o Eusébio, que sou favorável ao projeto, assim, independente da legalidade. Só que eu sou de um princípio que as coisas têm que ser votadas conforme manda a lei. Eu não sou contra, jamais. Às vezes a Marley me entendeu errado, ela já não esperou nem eu terminar de falar, ela já trucou de lá. Marley, eu quero que você entenda, você me conhece. E você também me conhece. Aí eu quero dizer o seguinte, então a minha preocupação é só que seja legal, que às vezes, de repente, a propositura não teria que ter sido partido de um vereador. Talvez o vereador teria que seguir um processo de legalidade através, primeiramente, do requerimento, ou então ir até quem tem o poder para que faça essa propositura, talvez até a própria população, talvez até os advogados, poderia fazer essa propositura. Talvez não o vereador.
Entendeu? É isso que eu quero. Quer ver se você fez um discurso aí, assim, dizendo, parecendo que nós estamos querendo vetar antes da hora. Não é bem isso. Eu quero te afirmar que o meu princípio é de ajudar e suas explicações são bem claras, porque, na verdade, um trabalho que vocês fazem supera muito esse valor. Eu quero só te explicar que eu não sou contra, viu, Eusébio? Só quero que a coisa seja... Não quero fazer errado, não, entendeu? Em momento algum, eu fiz qualquer juízo de valor em relação ao voto dos senhores, de forma alguma. Eu vim defender apenas essa minha posição, não é que é a posição de todos os advogados aqui de Mineiros, não é pelo fato da gente demonstrar de que nós não queremos isenção, nós não queremos esmola do governo municipal, nós não queremos de forma alguma tirar dinheiro do público, do povo, do eleitor, do contribuinte de Mineiros. Nós não queremos fazer isso. Nós não queremos que o governo nos pague pelo nosso serviço, e como deveria fazê-lo, no caso da assistência judiciária gratuita, que deveria gastar esse dinheiro conosco. E que em nenhuma das ações que eu funcionei como dativo, e que, aliás, eu nunca recebi nenhum desses honorários, eu tive um valor menor do que R$2.000, declinado pelo governo, pelo presidente do tribunal, pelo juiz que presidiu a ação. Nenhum deles foi inferior a R$2.000. Eu estou falando isso na cidade de Jataí. Aqui eu nunca trabalhei como dativo. Mas em Jataí eu fui em vários e eu nunca nem usufruí desse direito, desse benefício, de sacar esse dinheiro. Porque eu entendia que eu me propus a fazer aquilo de forma gratuita. Eu nunca fui atrás. Eu não fiz graça com o meu dinheiro, não. Eu fiz aquele serviço simplesmente porque eu quis fazer. Então, com certeza, eu acho que os argumentos que os senhores poderão usar e poderão analisar será restrito a essa situação que o senhor falou, não é? No nascimento, talvez, desse projeto. Mas eu creio ainda que aqui é uma casa legislativa. E eu acho que melhor do que a casa legislativa para apresentar um projeto de lei é impossível. Essa lei, com certeza, ela vai voltar para o Poder Municipal para fazer a devida averiguação dele, não é? Nós não estamos falando apenas de que vai começar aqui e vai morrer aqui. Nós temos uma discussão muito longa, muito ampla a ser debatida. Nós só estamos nos comprometendo com os senhores de acompanhá-los, da menor forma possível, nós assessorá-los em relação a isso, junto com o Dr. Vasco, que muito bem nos representa aqui dentro, não é? E eu tenho certeza que os senhores olharão com muito carinho, não só a questão do nascimento, mas e sim o fim que se dá à aprovação dessa lei. Doutor Túlio, tinha alguma coisa? Na Casa Legislativa. E ninguém alegou a ilegalidade, né? Tá. Tá. Eu acho que é fácil a situação. Se por acaso tivesse a legalidade, está o líder do prefeito, pede para o prefeito colocar esse projeto, nós aprovamos por unanimidade. Aqui não tem erro. Não tem. Questão de ordem. Para aí o doutor Tio Marcelo está na frente. Tio Marcelo. Bom dia novamente. Eu acho que aqui nós estamos apenas trocando uma ideia sobre o projeto. Não há dúvida nenhuma, pelo que eu estou percebendo, se será ou não aprovado por nós vereadores. Todos nós sabemos o valor de quem faz um serviço social, a importância que é para a classe baixa receber esse serviço, e reconhecemos, não posso falar em nome de todos, mas pela minha vivência aqui, acho que quase todos reconhecem que vocês não estão sendo isentos, vocês estão apenas prestando o serviço, talvez sendo remunerado até menos do que seria se fosse um caso à parte. A questão é só como ele chegará aqui para a gente votar. Para mim está bem claro que nem resta dúvida que ele será, teoricamente, aí, aprovado por todos nós, inclusive com o meu voto. Só para a gente adiantar isso daí e dar a minha opinião sobre o meu voto já antecipado. O vereador Ernesto. Depois você. Não, o Ernesto está na frente. O vereador Ernesto, pode usar a tribuna. Obrigado, doutor, senhores. você pode sentar aqui um pouquinho e ficar escutando aqui nossos colegas vereadores. E só lembrando, né, que esse projeto hoje ele foi lido, né? Então assim, a gente está discutindo, né? A gente está trocando opiniões. É importante vocês estarem aqui, os vereadores aqui discutindo e analisando esse projeto antes dele ser votado.
Mas só informando também ao senhor vereador que, assim, eu também já sabia, esse projeto em Jataí, como o próprio doutor Túlio fez, foi de autoria da Casa Legislativa e ele foi aprovado e está em vigor hoje na cidade de Jataí. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, advogados, professores, nós, né, Marcelo, da FIMES, funcionários, senhora presidente, senhores vereadores, presidente do AB, advogados, sou favorável ao projeto. É lógico que existe as preocupações se existe algum vício de origem. A questão de ter sido aprovado em outro município, doutor Adalberto, talvez não seja lá, o prefeito entendeu, não vetou, né? Não houve, não deu essa importância. Aqui, em nosso município, já existiu projetos que teve vícios de origem e continua como lei até os tempos atuais. Então, é lógico que é importantíssimo. A OAB já presta esse serviço gratuito quando o juiz aí nomeiam os advogados. Agora, existia um acordo aí de 3 a 5, né? E talvez por falta do diálogo do executivo, esse número aí, existiu aí a preocupação e até esse número pode reduzir. Se o Poder Executivo não tivesse sido intransigente, não tivesse aí, muitas vezes, tivesse o cuidado, a nossa população, talvez, Gerba, não estaria aí perdendo, né? Eu entendo até, e quero ver a legalidade, Washington, daquelas pessoas do poder, se o Poder Legislativo, é isso que eu quero, se o Poder Legislativo também pode fazer as indicações, deve estar aí no projeto de lei a origem de quem vai mandar também para que os advogados lá possam prestar essa assistência, né? Se tem indicação ou se a própria OAB, não sei. Então, seria, Eusébio, interessante para o Poder Legislativo estar participando, porque na verdade, um projeto interessante, mas que pode gerar polêmica e, muitas vezes, Marcelo, Timo, o Poder Executivo pode até querer nos fazer aí críticas, querer aí denigrir a imagem do Poder Legislativo. Nobre vereador, me permita uma parte. Seria menos ou mais isento que as nomeações fossem feitas pelo próprio juiz de direito, por isenção absoluta. Segundo ponto, o próprio advogado recebe todo dia no seu escritório pessoas, inúmeras pessoas, o doutor Paulo falou que lá na medicina do mesmo jeito, e eu sei que é assim. Então você presta o serviço fazendo a própria triagem na pessoa, você vai verificar se ela tem condição de pagar as custas processuais e os honorários ou não, você faz a triagem. Ou então aquela pessoa que o juiz nomeia, para evitar qualquer, às vezes, parcialidade ou evitar comentários. O vereador mandou, ele quer fazer uma politicagem. Vamos evitar isso. Segundo ponto que eu acho, o advogado presta o serviço, para a pessoa que ele quiser prestar, por indicação do juiz, e se ele não o fizer, ele tem o dever de pagar o tributo. Bem simples. Então, eu acho que para isentar a própria Câmara de Vereadores, a Câmara não deveria fazer indicação, manda o Joãozinho, a Mariazinha lá para o advogado X. Eu acho que ela ficando isenta, ela só fazendo o papel de legislador, já é a conta. Mas antes, o Poder Executivo mandava. O Poder Executivo mandou até foi o prefeito Aderaldo que nos isentou. Então, até o advento Aderaldo, o município que mandava. Pois é, Eudébio. Eu vou Agora, isso gerou muita polêmica. Eu vou discordar de um ponto. O juiz já pede, a OAB já tem aquelas nomeações que já é gratuita. Agora, nesse sentido, já torna aí uma isenção
de receita. Já tem esse serviço prestado aí pelo Estado, que o Estado que paga quando o juiz nomeia. Não é assim? Então, teoricamente, aí já existe. Pois é, mas já existe lá a norma, já é normatizado assim. Agora, o que eu acho interessante, né? Porque o projeto que houve lá atrás, não é? Nós todos os dias somos procurados. Né? Mas isso aqui, eu quero, se houver a possibilidade, se houver a discordância, eu acho interessante o projeto, mas que tem que sim, infelizmente, se não acham que é questão de politicagem, mas existe aí, nessa situação, porque o Estado já paga, aí seria aí, uma mistura que vai prejudicar nesse ato aí o município. Porque já tem, o juiz já nomeia. A OAB já presta esse serviço com um valor bem pequeno. Então, eu já acho que aí já não está aí dando constitucionalidade, inclusive, a esse projeto, porque já tem essa matéria aí normatizada pelo Estado. Eu penso, nobre vereador, que a função da Casa Legislativa é aprovar a lei ou não aprovar. E não nomear pessoas para os advogados prestar assistência judiciária. Porque aí, pode falar, William. Tanto é verdade isso que a própria OAB, a seccional hoje está proibida de... Não, eu concordo, eu até concordo. Agora, o que existe é que essa lei está regularizando um acordo, um costume que tinha em administrações anteriores. Então, aí, nessa situação, Fernando, está aí tendo aí a renúncia de receita. Não tem nada de contrapartida. Aí tem que ter a contrapartida do município para o município ter competência para isso aí. Aí vocês são advogados, vocês vão estudar e vão perceber que tem a renúncia. Eu concordo com a matéria dentro das constitucionalidades. Acho interessante até. Agora, essa questão aí do Poder Legislativo é uma sugestão. Até vereador Ernesto, me concede uma parte. Mas aí, Fernando, já está tendo a renúncia do município. Só uma parte. Do município. Né? Já está tendo aí, eu acho que deve ser penalizada, mas existe aí a renúncia do município, enquanto a renúncia do Estado, não sei se existe aí a renúncia do Estado, mas tem as nomeações daqueles que o juiz manda para vocês, para prestar aí assistência. Vereador Ernesto, me concede uma parte? Entendo seu posicionamento, mas eu tenho de concordar também que eu acho que fica muito inviável essa locução legislativa, OAB, locução legislativa e advogado. Até muitas vezes, se começar um dia, vai virar uma politicagem, um falar que um encaminhou, o outro recebeu mais. Eu acho que no próprio sistema já pode. Se eu recebi aqui, eu ligar para um advogado amigo e eu falar, doutor Adalberto, doutora, os mais próximos, doutora Marley, eu estou com um caso aqui, tal, eu ligar ela, falar, não, Marcelo, encaminha aqui, mas isso aqui não é ter já vincular, porque se ficar vinculando, vai falar, um encaminhou mais, outro encaminhou menos, então esse trem eu acho que é fora de ordem regular. Isso aí, Marcelo, foi uma sugestão. Agora, não, eu entendi uma sua sugestão, é lógico que como o Fernando disse aqui, nós somos políticos, nós temos que prestar um serviço para a sociedade, é lógico, para que eles possam estar vendo aí nosso trabalho. Isso existe como Paulo. Lá, nós arrumamos, nós fazemos pedido da Vossa Excelência para que se atende uma consulta, uma coisa. É isso que eu queria que normatizar nessa isenção que vem
do Poder Executivo e que é aprovado pelo Legislativo. Agora, se existe aí uma contrariedade, é lógico que nós não vamos aí contrariar. Inclusive, como que é o nome do doutor ali? Doutor Weider, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas diz que o pessoal que prestou serviço na época do governador Maguito, agora há pouco que recebeu. Não, porque já prescreveu. Não procede a informação, porque prescreve com 5 anos. Prescreve. Então, não receberam. Prescreveu. Isso aí não procede, não. Não recebeu, não? Não. Aí. Nem eu, ninguém recebeu. Aí, só para esclarecimento, doutor Paulo, e para os demais companheiros, o Estado, através de lei, ele teria que pagar 80 URVs por ação. Sabe quem é que recebeu até hoje? Alguns advogados da capital, porque são amicíssimos lá do tribunal. Porque ninguém do interior recebe. Eu desafio alguém do interior do estado de Goiás que diga, eu recebi os valores da assistência judiciária gratuita. Eu desafio que alguém me apresente aqui. Ninguém recebe. Então isso é fachada. Né? Mas é isso, dentro da constitucionalidade eu sou favorável, eu acho que tem esse vício de origem, e se é lógico, Paulo, se pudesse aí, era interessante para o Poder Legislativo, mas se existe aí uma contrariedade, agora tem que olhar a legalidade, a Quer fazer uma politicazinha, né? Mas aí, vereador, se você tiver uma amizade com outro, você liga, estou encaminhando o paciente aí e tal, um cliente, mas assim, nada que seja vinculado, né? Que seja conversado e tal, mas o projeto está para... Eu estou até pensando em cortar Vossa Excelência lá, porque está mandando muita gente para mim, viu? Foi boa essa, foi boa. Então, acredito que isso foi bem explicado, né? Foi questionado. E aí, agora, esse projeto questão de ordem. Comissões... Eu pedi a palavra. Verdade, vereador, desculpa. Vereador Edmar. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente, doutor Eusébio, que representa os advogados. Cumprimentando o senhor, eu aproveito e cumprimento a todos. Tenho aqui o meu respeito, a minha consideração. Sei da força que é a OAB. Eu quero dizer que sou favorável, sim, e que essa assistência seja feita. Eu acho que realmente, doutor Eusébio, é como o doutor aqui ainda disse, acho que uma já supera muitas vezes. E também, quando vocês falavam aqui, eu estava pensando, mas eu acho que alguém já deve emendar aí a questão de retroagir para beneficiá-los. Né? Porque eu não concordo de forma alguma que uma lei exista e que retroaja para que a pessoa tenha que pagar, que ela tenha que... Né? Então, tem aqui o meu voto favorável. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para pedir aos nobres colegas vereadores e também, de repente, por parte da OAB, que nos ajude numa empreitada que eu estou aqui de posse de um ofício, que mandei confeccionar no meu gabinete. Eu tive informação que agora no dia 18 desse mês, na Academia de Polícia Militar, vão estar formando 1.000 e poucos policiais. Nós tivemos já com o secretário de Segurança Pública no início do ano, e pedíamos reforço policial aqui para a nossa cidade. E ele fez um compromisso de que não iria mandar policiais, aqueles CINV, que são policiais provisórios, que hoje tem no estado aí uns policiais que trabalham 3 anos e são descartados. Então, ele fez um compromisso de que esses policiais iriam formar e que ele estaria mandando um reforço policial. Confeccionei aqui um ofício e peço a assinatura de cada um dos senhores e peço à presidência dessa casa que encaminhe nessa semana ainda, esse ofício ao secretário de Segurança Pública, onde nós pedimos aqui um reforço policial de pelo menos 30 policiais para essa cidade. Se de repente a OAB puder confeccionar um ofício para nos ajudar nesse pedido, doutor Eusébio, eu fico realmente grato, porque o nosso efetivo policial aqui hoje, em Mineiros, é insuficiente para cobrir aí as demandas da sociedade por segurança. Pede uma parte, vereador. Sim. Eu queria fazer uma sugestão à Vossa Excelência diferente. Convidar a OAB e os demais órgãos interessados para nos acompanhar a uma audiência ao secretário de Segurança Pública para a gente fazer a mesma campanha que nós fizemos
para a vinda do IML Mineiros, né? Porque eu acho que a nossa presença ela tem muito mais força e muito mais sentido do que simplesmente um ofício assinado e enviado, que com certeza será engavetado. Eu concordo, né? Se de repente nós pudéssemos agilizar essa visita lá, só que ela tem que ser o mais rápido possível, porque dia 18 é a formatura deles. Ou seja, no dia 18, eu tomei essa informação ontem, no dia 18 eles já vão estar destacados. Então nós precisamos de anteceder o mais rápido possível para a gente estar lá, para ver se a gente consegue trazer parte desse efetivo para a Polícia Militar. Em outra situação, vereador Washington, no ofício aqui eu ainda faço solicitações em relação ao Colégio Militar. Senhores e senhoras, nós estivemos na Assembleia Legislativa no ano passado e foi uma guerra, uma briga danada, mas achamos um deputado que colocou uma emenda para que Mineiros tivesse um colégio militar. E hoje nós temos a lei estadual que prevê uma unidade de colégio militar aqui para Mineiros. E nós queremos explicações do secretário de Segurança Pública, do secretário de Educação, em relação à instalação desse colégio. Uma vez que já ficou marcado visitas da instituição Polícia Militar para visitar a unidade onde seria esse colégio. E essa visita ela não ocorreu, ela foi adiada, não sei porquê. Acho que está no momento certo da gente pedir explicações e correr atrás para que no ano próximo nós tenhamos também essa instalação do Colégio Militar. Eu peço também de Vossa Excelência, doutor Eusébio, nos ajude nessas duas causas e conte com o meu apoio. Sou favorável, sim, senhor. Pois não. Nobre vereador, eu gostaria que Vossa Excelência, ou através da presidente doutora Beatriz, encaminhasse um ofício para a subseção em relação ao aumento do efetivo policial aqui para Mineiros. Encaminhe-me um ofício que eu vou contratar com os colegas alguém que possa fazer parte da comitiva, e se não, eu comunico com a seccional lá em Goiânia que o pessoal da seccional sempre acompanha para esses eventos, acompanham junto ao Tribunal do Trabalho, junto a qualquer órgão público, estão sempre presentes, somando com as pessoas para reivindicar melhor, reivindicar mais e dando força, inclusive. Então, encaminhe um ofício que eu encaminharei para Goiânia e farei um comunicado com todos os colegas para ver se alguém que possa acompanhar essa comitiva. Eu peço, então, à presidência dessa casa que confeccione esse documento que sai representando a todos, porque nós não temos aqui intenção politiqueira de promover A ou B vereador, a coletividade, todos, porque se somarmos força, com certeza nós vamos fazer com que o Estado, que o braço do Estado venha estar chegando aqui, os benefícios do Estado venham estar chegando aqui em nosso município. Então, inclusive, vereador, é muito oportuna essa vossa prosa aí, porque só ontem e antes de ontem tivemos aqui, infelizmente, mais furto de 3 veículos. Não seria nem furto, seria roubo, porque foram todos à mão armada. Então vejam, senhores, nobres vereadores, da necessidade de um aumento do efetivo policial aqui na nossa cidade. Mineiros, como todos sabem, é uma cidade pujante, de um crescimento invejável, que desponta em todos os quadrantes desse país com o seu progresso. E progresso traz problemas também. E problema tem que ser resolvido no Poder Judiciário, no policiamento, na delegacia de polícia. Imaginem Mineiros hoje com 70 mil habitantes, no município talvez uns 80, e nós com apenas 90 policiais. Isso é humanamente impossível de dar o devido atendimento, o atendimento merecido por todos os cidadãos. O doutor Eusébio, 90 policiais nós temos aqui na região da 7ª CPM. Mineiros hoje não chega a 50 policiais. Então é muito pouco efetivo. Isso é uma vergonha, né? Muito pouco efetivo, então nós queríamos um reforço realmente aqui. O senhor bem disse, o índice de ocorrência tem crescido muito em Mineiros. Muito. Porque chegou efetivo forte em Jataí, em Rio Verde. Eles fecham lá, os bandidos estão migrando para Mineiros. A maioria desses crimes que têm ocorrido aí de maior gravidade
são pessoas que têm vindo. Presidente, de só fora. questão de ordem, eu gostaria, assim, é importantíssima a discussão da segurança pública, mas está desvirtuando o assunto do projeto. Aqui, doutor Paulo, não estou desvirtuando. Eu estou aqui pedindo apoio, né, da instituição que aqui queria que se voltasse encontra. ao assunto principal. É importantíssima a segurança, mas Então, desvirtuando todo o assunto. Finalizando Obrigado. aqui as minhas falas, né? O doutor Paulo está entendendo, eu acredito, de forma Edmar, equivocada. Eu não estou aqui falando de segurança pública, eu estou aqui pedindo apoio, né, da OAB para essas demandas. Eu finalizo dizendo que sou favorável ao projeto, né? Sou favorável, como eu disse aqui, ao projeto. Eu acredito que vocês não estarão fazendo aí renúncia de receita, não. Vocês estarão prestando um serviço que é essencial à nossa comunidade. Obrigado. Doutora Flávia, passa a palavra. Presidente, nobres pares, vereadores, vereadoras, senhores advogados e advogadas, sobre o projeto. Eu acho que a legalidade foi o ponto colocado por todos nós aqui como o carro-chefe aqui para a gente desenrolar e ver se realmente ele voltará para o plenário, virá ou não. Entendo muito importante esse serviço que vocês prestam quando nomeado pelo juiz. Quando nomeado pelo juiz. Porque eu já fiz parte de júri popular e eu já vi lá envolvimentos com causas, com advogados defendendo o indefendível, envolvendo com aquilo em situações complicadíssimas e tendo que defender, e tendo que assessorar, e tendo que envolver com aquela causa. Sobre o que foi colocado, que chega aos escritórios, aí eu já tenho que ficar um pouco preocupada, porque a demanda que chega aos consultórios para vocês abraçarem, também pode chegar em outros consultórios, ou nos escritórios, pode chegar no consultório do dentista, do engenheiro, e aí eles virão aqui querendo essa certa isenção. Então, acho que teríamos que apegar apenas naquilo que o juiz determina para que vocês possam abraçar a causa para defender. Porque o juiz não determina que o odontólogo atenda o cidadão, nem o engenheiro, então seria algo diferenciado para a categoria dos advogados. Era o que eu tinha para colocar. Então, gente, muito obrigada, doutora Dalberto, doutor Eusébio, a todos os advogados que estiveram aqui nos acompanhando. Nós vamos suspender a sessão e peço a presença dos senhores vereadores lá na sala das comissões, porque a arquiteta está lá com o projeto da Câmara para ser explanado aos senhores. Suspensa a presente sessão por 20 minutos. Eu agradeço a presença dos advogados também e estamos juntos para outros eventos. Obrigado, presidente da Câmara, obrigado, nobres vereadores, pela devida atenção. Obrigado a todos. Não havendo mais prazo regimental, declaro encerrada essa sessão ordinária e convoco outra para amanhã, às 7 horas da manhã, neste plenário. Um bom dia a todos e muito obrigado pela presença.